O nível de canalice dessas pessoas é inigualável, é indescritível. Na minha opinião, os responsáveis por criar um ambiente onde pessoas como Alexandre de Moraes, Barroso, Toffoli, Gilmar Mendes se julguem os donos do Brasil, abusem das suas autoridades, cometam crimes e saiam impunes, não é do Lula, não é nem do Moraes, do Gilmar Mendes, do Dias Toffoli. O grande responsável é justamente aquela instituição que foi criada nos países democráticos justamente para colocar em xeque as autoridades do Estado. E eu me refiro, você sabe, à nossa imprensa brasileira. A imprensa brasileira, desde o início desses atropelos inconstitucionais, dessa perseguição, dessa censura, sempre se esforçou ao máximo em justificar o porquê que aquilo era importante. Primeiro, recusando, negando que havia algum abuso e dizendo que, na verdade, eram heróis trabalhando para salvar a democracia. Criaram um monstro, ou melhor, vários monstros. Mas agora eles conseguiram o que eles tanto queriam, que era tirar Bolsonaro do jogo, prender Bolsonaro. E agora vem esse efeito Frankenstein. Com medo de que o monstro que eles criaram se volte contra eles, começam a soltar algumas notas que aconteceu aí nesses últimos dias que chamou a atenção do Brasil. O Globo. Depois de superar o golpismo, o Brasil precisa enfrentar a falta de limites do Supremo. O Globo admitindo que o Supremo não tem limites. E continua. Condenação de golpista tem que ser o fim do ciclo de exceção. Peraí, aqui nós temos um cara que defendia as exceções dizendo que tem que encerrar e pôr o fim ao ciclo de exceção. Mas peraí, exceção não acontece em país democrático, só acontece em ditadura. Um desfecho amargo, a prisão inédita de um ex-presidente militar de alta patente por tentativa de golpe é um avanço histórico inegável, mas a condução do processo pelo STF deixa fissuras que o país precisa discutir. Militares consideram que página virou, mas falta o STF abandonar o excepcionalismo. Vem aqui outro. Felipe Martins é vítima de erro judiciário bizarro e pode pedir dano moral. Aí quando você acha que acabou, não. Essa tendência está aumentando. Não há justificativa para os abusos do STF. Quem diz isso aqui, eu vou até mostrar para vocês, é a Lígia Maria, que está aqui no Folha de São Paulo. Folha de São Paulo foi um dos principais apoiadores de todos os abusos. E agora vem uma jornalista da Folha de São Paulo dizer que não há justificativa. Canalhas. Passaram os últimos 6 anos explicando, primeiro, que sim, há justificativa para os abusos, e segundo, que nem sequer haviam abusos. Validar brechas na garantia de direitos para evitar suposto mal maior incita hipertrofia da corte e fragiliza a democracia que se alega proteger. O golpismo bolsonarista não apaga os excessos cometidos pelo Supremo, o que já vem de longa data, como mostra o inquérito das fake news. Aqui admite que o inquérito das fake news aqui, ó, é inconstitucional. O que deveria ser ressaltado, portanto, é que o golpismo não apaga os abusos cometidos, que já vem de longa data. O maior deles é o interminável inquérito das fake news. É um abuso que a PGR usou como referência na construção de sua cassação contra Bolsonaro e militares. Abertura de ofício, escolha de relator sem sorteio, objeto amplo e pouco delimitado, o ministro Alexandre de Moraes ocupando funções incompatíveis. Finalmente eles admitem que ele é vítima, investigador, acusador e julgador. E quando nós falávamos isso há 2 anos, éramos detonados pela imprensa como conspiracionistas, não entendíamos de direito. O que aconteceu? Minha análise, eles perceberam que criaram um Frankenstein, um dragão, acharam que seria possível domesticar esse monstro, domesticar essa besta, mas está vendo que não. Não existe na história da humanidade um caso onde alguém é dado poder absoluto e depois essa pessoa voluntariamente abdica desse poder. A tendência é o apetite ficar cada vez maior. Eu vou te falar a tendência agora. Esses jornais que estão publicando agora esses artigos tímidos contra os abusos do STF, eles começarão a sofrer algumas perseguições. Ligações de ministro ou de membros do gabinete, processos que vão começar a ser perdidos na Suprema Corte. E é natural que isso aconteça, porque agora eles estão cometendo o ato antidemocrático de questionar decisões de autoridade do judiciário. E no Brasil, que agora vive uma espécie de democracia relativa, isso é impensável. É muita canalice dessas pessoas, mas assim, é muita.
Só estamos nessa situação porque eles passaram pano, eles criaram um ambiente propício para essa ditadura e agora acham que com alguns artigos esses monstros voltarão para dentro das suas jaulas. Não voltarão. Eles simplesmente vão ficar com mais apetite ainda. Lembra quando Lula criticava Bolsonaro no debate, dizendo que o Bolsonaro queria colocar seu amigo no STF? Pois é, Bolsonaro nunca colocou um amigo no STF. Lula vai lá, vence as eleições, coloca o seu advogado no STF, depois coloca um amigo de longa data e agora quer colocar o seu office boy. Não é brincadeira. O Messias é o office boy da Dilma e do Lula. Dito isso, começa um embate entre o Lula e o Senado. Afinal de contas, Davi Alcolumbre, como presidente do Senado, ele que tem a prerrogativa de dar início, né, e até mesmo de manipular ali os votos para aprovar ou rejeitar o indicado por Lula. Só que o Lula não quis conversar com o Senado. Lula quis enfiar goela abaixo o seu office boy que apoia aborto, que quer censurar o Brasil inteiro, que quer prender todos que pensam diferente. O Messias, que agora está dizendo que é evangélico, o evangélico que apoia aborto e é fã da esquerda. Essa é a nossa nova doença que nós temos no Brasil agora. Aí o Lula, para tentar constranger o Alcolumbre, solta na imprensa que Alcolumbre estaria negociando, em troca da indicação do Messias, a presidência do Banco Central. Isso foi bastante para o Alcolumbre romper de uma vez por todas. Olha, isso é uma notícia boa. A melhor notícia não é nem o fato do Messias não estar conseguindo a indicação. A melhor notícia é a ruptura entre o Senado e o Lula. E aí o Alcolumbre solta essa nota à imprensa. É a primeira vez na história que o presidente do Senado solta uma nota, basicamente contra o presidente da República. Nota à imprensa. É nítida a tentativa de setores do Executivo de criar a falsa impressão perante a sociedade de que divergências entre os poderes são resolvidas por ajuste de interesse fisiológico, com cargos e emendas. Isso é ofensivo, não apenas ao presidente do Congresso, mas a todo o poder legislativo. Aqui é mentiu, isso que acontece sempre, é o que mais acontece em Brasília, é troca de cargo por... Mas beleza, ele está querendo usar isso para humilhar o Lula. Em verdade, trata-se de um método antigo de desqualificar quem diverge de uma ideia ou de um interesse de ocasião. Nenhum poder deve se julgar acima do outro. Por que você então não libera para a gente fazer o impeachment do Alexandre de Moraes? Porque o STF se julga melhor acima do Legislativo. E ninguém detém o monopólio da razão, menos o Alexandre de Moraes. Tampouco se pode permitir a tentativa de desmoralizar o outro para fins de autopromoção, sobretudo com fundamentos que não correspondem à realidade. Se é certa a prerrogativa do presidente da República de indicar ministro do STF, também o é a prerrogativa do Senado de escolher aprovando ou rejeitando o nome. E é fundamental que, nesse processo, os poderes se respeitem e que cada um cumpra seu papel de acordo com as normas constitucionais e regimentais. Podia ter rejeitado o Flávio Dino, mas não fez isso, né? Feita a escolha pelo presidente da República e publicada no Diário Oficial da União, causa perplexidade ao Senado que a mensagem escrita ainda não tenha sido enviada. Ou seja, Lula já soltou no edital, Lula já falou para todo mundo que é o Messias, mas não mandou o documento para o Senado, para que o Senado possa iniciar o processo de sabatina. Sabe por quê? Lula está querendo expandir esse período para ver se o Messias consegue virar votos, comprar senadores um por um. Continuando, aqui ó, a mensagem escrita não tenha sido enviada, o que parece buscar interferir indevidamente no cronograma estabelecido pela Casa, prerrogativa exclusiva do Senado Federal. Aliás, o prazo estipulado para a sabatina aguarda coerência com a quase totalidade das indicações anteriores e permite que a definição ocorra ainda em 2025, evitando a protelação que, em outros momentos, foi tão criticada. Portanto, o que se espera é que o jogo democrático seja conduzido com lisura. Da parte dessa presidência, absolutamente nada alheio ao processo será capaz de interferir na decisão livre, soberana e consciente do Senado sobre os caminhos a serem percorridos. Davi Alcolumbre. Isso aqui é uma bomba. Deixa eu contar para vocês. Se realmente isso for concluído e o Senado barrar o Messias, é a ruptura que a gente estava tanto esperando no ano eleitoral. Ou seja, todos os projetos do Lula de gastar mais dinheiro, de perseguição, teriam muito mais dificuldade de avançarem no Congresso, na Câmara dos Deputados e também no Senado. Sem falar que os vetos do Lula teriam uma tendência muito maior a serem derrubados. Isso aqui é muito bom, inclusive até para anistia. Porque se realmente o Alcolumbre quiser dar um passo para irritar o Lula, é só ajudar a acelerar o processo da aprovação da anistia. O problema é que Alcolumbre pode estar brigando com o Lula, mas Alcolumbre não está brigado com o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, é aí que vem o problema da questão.
O Alexandre de Moraes prefere o Pacheco. Lula prefere Messias. Então nós não estamos numa situação de esse é menos pior que esse. Os dois são igualmente ruins. A diferença é que um é office boy do Lula, que está sendo mandado lá, inclusive no período que ele está sendo investigado por prevaricação no INSS. Quando ele ficou sabendo do roubo do INSS, durante um ano e sentou em cima e não fez nada. Sabe por quê? Porque o irmão do Lula estava envolvido no esquema. Então, um vai proteger os corruptos, vai proteger os bandidos. O outro pode ser só mais um despachante, né? Mais um gonê do Moraes, que é o caso do Pacheco. Então, fica aquela dúvida, né? O que fazer no caso? Na minha opinião, nenhum dos dois deveriam ser aceitos. Mas, infelizmente, meu amigo, nós vamos sofrer muito ainda até começar a ver o Brasil virar a curva e andar para o caminho certo.